O naufrágio do MV Wilhelm Gustloff é um dos desastres marítimos mais significativos da história, ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial. Embora o tom do evento seja sombrio, é importante compreender os aspectos técnicos e o contexto histórico que levaram a essa tragédia. O MV Wilhelm Gustloff foi originalmente construído pela Blohm & Voss, em Hamburgo, Alemanha, entre 1936 e 1937. Com um comprimento de 208,5 metros e uma largura de 23,59 metros, o navio foi projetado para acomodar cerca de 1.900 passageiros e funcionários. Ele foi lançado como um navio de cruzeiro e funcionou como tal até o início da guerra, quando foi transformado em um navio hospital e, posteriormente, em um navio de evacuação. O nome do navio homenageava Wilhelm Gustloff, um líder nazista assassinado em 1936. Na época, o regime nazista estava promovendo cruzeiros acessíveis para a população alemã como parte do programa de lazer KDF. O Wilhelm Gustloff era um dos navios dessa iniciativa e realizou diversos cruzeiros pelo Mar Báltico e Mediterrâneo antes da guerra. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, o navio foi requisitado pela Kriegsmarine, a marinha alemã, e transformado em um navio hospital em 1939. Em 1940, o Wilhelm Gustloff foi convertido novamente, desta vez em um navio de alojamento para a tripulação de submarinos em Gotenhafen. Ele permaneceu nessa função até 1945, quando o avanço das forças soviéticas na frente oriental levou à necessidade de evacuar os alemães do leste da Prússia. Em 30 de janeiro de 1945, o Wilhelm Gustloff partiu de Gotenhafen com o objetivo de evacuar refugiados alemães, militares e feridos de guerra de áreas ocupadas pelo Exército Vermelho. A Operação Hannibal, como foi chamada, foi uma das maiores evacuações por mar na história. Estima-se que entre 9.000 e 10.000 pessoas estavam a bordo naquela noite, embora a embarcação tivesse sido projetada para transportar apenas 1.900. Essa superlotação resultou em condições extremamente difíceis para os passageiros. A bordo do navio, havia uma ampla variedade de pessoas, incluindo soldados feridos, membros das juventudes hitleristas, mulheres da Liga das Mulheres Nacional-Socialistas e inúmeros civis, muitos deles crianças. A atmosfera a bordo era tensa, com os passageiros cientes do perigo iminente e das condições precárias do navio. O navio foi liderado pelo capitão Friedrich Petersen e escoltado por um único navio de guerra, o torpedo Boltilov. Devido a preocupações com minas e ataques aéreos, o capitão decidiu navegar próximo à costa e sem as luzes de navegação acesas. Além disso, o Wilhelm Gustloff estava navegando a uma velocidade reduzida devido à sua capacidade limitada de manobra. Essas precauções, embora tomadas para proteger o navio, também o tornaram mais vulnerável a ataques submarinos. O submarino soviético S-13, comandado pelo capitão Alexander Marinescu, estava patrulhando a área naquela noite. Marinescu era um oficial experiente, embora tivesse enfrentado problemas pessoais e disciplinares ao longo de sua carreira. Ele avistou o Wilhelm Gustloff, após calcular a posição ideal para o ataque, lançou 3 torpedos em direção ao navio. Todos os torpedos atingiram o alvo, causando danos catastróficos. O primeiro torpedo atingiu a proa, onde uma enfermaria militar estava localizada, o segundo atingiu a área da piscina do navio, que havia sido convertida em um dormitório para mulheres e crianças, e o terceiro atingiu a popa, danificando os motores e a sala de rádio. O Wilhelm Gustloff começou a afundar rapidamente, e o pânico tomou conta dos passageiros e da tripulação. Muitos dos botes salva-vidas estavam congelados no lugar ou inacessíveis devido à inclinação do navio. Alguns passageiros conseguiram abandonar o navio em botes salva-vidas ou saltando na água gelada, mas a maioria não teve tanta sorte. Em menos de 1 hora, o navio desapareceu sob as águas do Mar Báltico. O desastre resultou na morte de aproximadamente 9.400 pessoas, tornando o naufrágio com maior perda de vidas da história marítima. A maioria das vítimas eram civis, incluindo muitas mulheres e crianças. A resposta ao naufrágio foi dificultada pelas condições climáticas adversas e pela falta de comunicação devido aos danos na sala de rádio do navio. O resgate foi coordenado principalmente pelos navios alemães próximos, incluindo o torpedo Boltilov, que estava escoltando Wilhelm Gustloff, e outros navios que ouviram seus pedidos de socorro.
As histórias de sobrevivência e coragem em meio à tragédia são muitas. Um exemplo é a história de Ingeborg Simne, que, aos 10 anos de idade, conseguiu nadar até um bote salva-vidas e sobreviveu ao desastre. Outra história notável é a de Heinz Sohn, que também sobreviveu ao naufrágio e, posteriormente, tornou-se um historiador e autor que documentou a história do Wilhelm Gustloff e seus passageiros. O número exato de sobreviventes varia de acordo com as fontes, mas estima-se que entre 900 e 1.200 pessoas foram resgatadas das águas geladas do Mar Báltico. Muitos dos sobreviventes sofreram hipotermia e ferimentos relacionados ao ataque e ao naufrágio. A tragédia do Wilhelm Gustloff teve um impacto profundo nos que vivenciaram o evento e naqueles que aprenderam sobre ele posteriormente. O capitão o naufrágio do MV Wilhelm Gustloff permaneceu relativamente desconhecido fora da Alemanha e da União Soviética por muitos anos. A história do desastre começou a receber maior atenção internacional com a publicação de livros e documentários sobre o assunto. Um exemplo é o romance Die Gustloff do autor alemão Günter Grass, que foi adaptado para o filme Die Gustloff em 2008. A localização exata do naufrágio é conhecida e os restos do navio estão protegidos como uma sepultura de guerra. O naufrágio do Wilhelm Gustloff é um lembrete sombrio das tragédias que ocorrem em tempos de guerra e da importância de preservar a história para garantir que as lições do passado não sejam esquecidas. Além disso, o desastre destaca a necessidade de melhorar a segurança marítima e a importância da cooperação internacional em situações de emergência. A Operação Hannibal, da qual o Wilhelm Gustloff fazia parte, foi uma das maiores evacuações por mar da história. Estima-se que quase 2 milhões de pessoas foram evacuadas do leste da Prússia e das áreas circundantes entre janeiro e maio de 1945. A operação incluiu o uso de mais de 1.000 navios e embarcações de todos os tipos, incluindo navios militares, mercantes e pesqueiros. O naufrágio do Wilhelm Gustloff também levanta questões sobre a responsabilidade e a ética da guerra. O ataque ao navio, embora realizado durante um conflito armado, resultou na morte de um grande número de civis e refugiados, muitos dos quais não tinham envolvimento direto no conflito. A tragédia do Wilhelm Gustloff é um exemplo de como as linhas entre combatentes e não combatentes podem se confundir em tempos de guerra. Em um contexto mais amplo, o naufrágio do Wilhelm Gustloff serve como um lembrete das atrocidades cometidas por todas as partes durante a Segunda Guerra Mundial. O conflito resultou na morte de dezenas de milhões de pessoas e causou sofrimento inimaginável em todo o mundo. A história do Wilhelm Gustloff é apenas uma entre muitas histórias de tragédias e sacrifício que ocorreram durante esse período sombrio da história. No final, o naufrágio do MV Wilhelm Gustloff é uma história que deve ser lembrada e estudada para que possamos aprender com os erros do passado e trabalhar juntos para garantir um futuro mais seguro e pacífico.